Neste vídeo vamos agora fazer o seguinte, vamos então criar três subinterfaces e depois de criarmos as três subinterfaces, vamos então configurar o DHCP para que, de acordo com o hostname do cliente, ele seja colocado nessa mesma rede. E, portanto, com isto vamos separar cada host para redes diferentes, utilizando então o mesmo IP. Portanto, a primeira parte então que vamos realizar será a criação de subinterfaces. A criação de subinterfaces, para que elas sejam fixas, obviamente eu não estou aqui a explorar o comando ifconfig, mas nós poderíamos então criar o ifconfig criando então essa subinterface, só que este comando seria então temporário. Para que, e como nós estamos a trabalhar com um servidor, essa informação fique sempre fixa ou fique sempre registada nesse mesmo servidor, vamos colocar esses dados em ficheiros. Portanto, dentro desta diretoria, onde temos as configurações das placas, vamos utilizar a configuração do ETH1 e podemos então visualizar a configuração do ETH1, IFCFG, portanto, Interface Configuration -ETH1, a interface que está definida. Portanto, esta foi a primeira interface que criamos e agora, com base nela, vamos criar então a outra interface. Se fizermos então o IP address ou ifconfig -a/all, ele vai então demonstrar a informação referente a cada uma das placas. Temos então aqui o ETH0, que está a trabalhar neste momento. Ele agora não tem IP. Temos aqui depois a ETH1 e temos depois a Loopback Adapter, que está sempre configurada. IFUP ETH0. Em termos de IPs e de que ela já tem, fizermos então o IP address, ou então abreviado IPA, verificamos então que temos o Loopback Adapter com a 127, a ETH0 que está em NAT e recebe este IP automaticamente do VirtualBox e depois o IP que já tínhamos configurado e com o qual está aqui a trabalhar. Então, para verificarmos então IFCFG-asterisco, vamos então verificar que neste momento temos três ficheiros. O IFC-CFG, aliás, que foi criado em abril, o ETH0 e o ETH1, com o qual estamos a trabalhar. Portanto, para criarmos então uma subinterface, podemos então fazer o seguinte: copy -va virtual, e para manter as características, neste caso até nem há necessidade, será mais noutros serviços como iremos ver, mas para manter as características iniciais do fecheiro, fazemos então -va, dizemos que vamos copiar o ifg ETH1 e vamos copiá-lo ETH1 2.1. Vocês estão habituados eventualmente em Cisco ser com ponto 1 ou com traço 1, tanto faz. Eu normalmente utilizo os dois pontos. Portanto, vamos copiar um fecheiro para ali, portanto ele acabou de copiar. A opção "-v" é verbose, mostra aquilo que está a fazer, por isso é que aparece aqui esta configuração. E agora vamos editar este mesmo fecheiro. Editando então este fecheiro, o que é que nós temos? Sabemos que temos que fazer o seguinte: o device tem que ser igual à terminação daquilo que surge. Então, ETH1 2.1 está então, é do tipo Ethernet, é o tipo placa, está on boot, quer dizer que vai estar ativa, não é controlada pelo Network Manager, é estática e agora em termos de IP, isto tem a ver agora com o próprio diagrama da rede, esta placa terá então o IP20 e nós já vamos tratar aqui neste caso do FQDN e já vamos ver onde é que ele pode ser alterado. E portanto, ele vai ficar com o IP20, o ETH1, o ETH2, o 30 e o ETH3 com o 40. Então, neste caso, vamos então substituir isto para 20, 20, 20. E agora aqui seria então subinterface 1, ou outro nome que quisermos. SIB é um bocadinho diferente. Ok? Portanto, saímos, gravamos e se fizermos então service network restart, reiniciar o serviço, vamos então verificar que vamos ter a subinterface, ele já está ali a surgir, 21. IP address, verificamos então que associada à ETH1 temos então a placa ETH1 2.1 e nós só podemos ter subinterfaces desde que tenhamos IP numa placa real, física, entre aspas. Portanto,
Esta placa já está então configurada, então nós podemos realizar a mesma operação, neste caso utilizando, e agora até podemos fazer isto para a ETH1 2.2. 2, ok? VIN IFCFG ETH1 2.2 e aquilo que acontece aqui é então um 2, isto agora é uma configuração simples, 3, 3, 3 e aqui interface 2, ok? Escape. Agora podemos copiar para a 3 e vamos editar a 3 e isto é tão fácil como saltar a corda. Portanto, isto não custa nada. Portanto, aqui será então 40. Aqui replace 40. Ele não fez. Não fiz. É só para ver se vocês estavam com atenção. Então eu já lá vou. E aqui será então a subinterface 3. Ok? Portanto, isto 40, 40, 40, 40. Vamos gravar. Vamos então aqui para o 2. Ora, aqui está. Portanto, R de replace. Eu também poderia fazer substituição. Depois mostro-vos isto noutra altura. Substituição automática, tudo isto. WQ. O service restart. E aquilo que vai suceder, com um bocadinho de tempo, vamos então verificar que ele vai criar então estas 3 subinterfaces associadas à primeira interface. Esta é uma rede só para não nos dar trabalho, mas poderiam ser redes privadas de, ou não, ou públicas, inclusive, como é óbvio, mas de qualquer classe. Portanto, neste momento, se eu fizer IP address, verificamos então que temos as 3 subinterfaces associadas à primeira interface. Se nós pingarmos qualquer uma destas placas, ele vai dar resposta, portanto quer dizer que ele reconhece portanto ele vai então pingar a 30 e obviamente também a 40 e, portanto, estes IPs estão então a funcionar. Portanto, isto é a configuração das subinterfaces. Outra parte importante, e isto depois terá mais que ver com o DNS, mas de qualquer forma vamos nos adiantar, tem a ver realmente com o FQDN. Como vamos trabalhar com FQDNs diferentes, depois nós vamos colocar aqui, neste momento temos o DHCP aqui a funcionar, vamos colocar também o DNS e depois a máquina irá para domínios diferentes e com registros diferentes. Para realizarmos isto, existe então um fecheiro que é importante neste momento para a configuração do próprio sistema, que é então o fecheiro hosts. Este fecheiro hosts, vou pôr isto um bocadinho mais maior, grande, cd barra etc. Este fecheiro hosts existe em todos os sistemas Linux e fizermos então um vim ao hosts. Verificamos então que temos para já a identificação do localhost para IPv4 e para IPv6. Aquilo que eu habitualmente faço é inserir aqui quais são os IPs e os FQDNs de cada um desses hosts. Portanto, neste caso seria o 1. Ora, o 1, vou agora escrever o FQDN completo e, voltando aqui à imagem, 1 será então mart.grsi0615.local. Temos então mart.grsi0615.local. Depois à frente podemos então colocar o alias, que neste caso será então Marte. Poderemos ainda colocar outros. E agora, aquilo que podemos fazer é o seguinte. Podemos, neste caso, não sei se já fiz demais, R20, R30 e 40. Esta que está aqui é bónus. Portanto, vamos tirá-la. Portanto, temos uma... agora não me recordo. Quais são as redes? Portanto, os outros FQDNs, nós temos então Tales 701. Ora, aqui temos então insert. Temos então tales.701.local. Reparem que estamos também a utilizar, neste caso, isto é Tales, portanto, ou seja, o hostname. Em primeiro lugar, nós colocamos o FQDN, apesar de aqui aparecer de forma inversa. Portanto, colocamos o FQDN e depois o alias, como iremos ver. Esta que está aqui, temos Tales, temos beta solar.local, não é? Qualquer coisa assim do género.
temos então a Beta, que é uma rapariga porreira, e depois temos, qual é o último? Temos então o Sol Galáxia. Temos então sol.galáxia.local e depois temos então aqui Sol. O TLD deste domínio, portanto o Top Level Domain, poderia ser qualquer, mas isto é para informar que este domínio não é roteável, porque local não existe este domínio, pelo menos por agora. Portanto, lá fora, na WAN, e portanto, desta forma, temos então o roteamento. Desta forma, o que é que acontece? Nós informamos o sistema localmente, isto ainda porque não temos o DNS, que estamos a trabalhar com estes FQDNs. Quer dizer que se eu agora pingar, por exemplo, Marte, a própria máquina internamente vai aos hosts, que é uma forma de resolver, apesar de não ter ainda o DNS configurado, vai aos hosts e dá-nos a resposta. Ou se eu pingar, por exemplo, o Sol, e daí, aspas, ou se eu pingar, então a nossa amiga Beta, a Beta pertencia a quem? A Solar, não é? Solar.local, e ele está a pingar tanto por FQDN como por alias. No entanto, temos aqui uma outra situação. Se olharmos para a prompt aqui do CentOS, verificamos, está um bocado nervoso, deve de ser. Estou a trabalhar como root, como é óbvio, portanto o user, mas o hostname neste momento é localhost. Nós podemos associar, e isto ao contrário daquilo que sucede, por exemplo, em sistemas Windows, nós podemos alterar o hostname sem ser necessário reiniciar a máquina. Então o que é que podemos fazer? Fazemos então hostname, e isto é um hostname, isto é algo que tem que fazer, que é testar se a resolução do hostname está correta. Se fizerem então hostname-f, ele dá-nos localhost, mas não deveria de ser. Vamos associar, porque cada máquina só pode ter um hostname, e vamos considerar que será o primeiro IP estático, não associado às subinterfaces. O F seria então o Full Qualified Domain Name. O D, ele nem sequer está-nos a dar informação que seria sobre o domínio. E o A, que seria do alias, onde ele apresenta-nos todos os alias que o sistema tem neste momento vocacionados para o localhost. Existe um outro fecheiro com o qual nós podemos alterar e aí sim colocar o hostname e ou o FQDN, no caso que é então, eu coloco aqui o caminho todo, que está então em sysconfig, e o fecheiro chama-se network, onde temos aqui o hostname, e isto é uma singularidade dos sistemas CentOS, CentOS, isto é, portanto, Red Hat. Aqui podemos então definir qual é o hostname. Em sistemas Debian, normalmente nós temos um fecheiro hostname que está dentro do diretório, etc. E portanto aqui nós podemos, se quisermos, colocar aqui o hostname completo. Este era Marte, não é? Marte, e basta colocar só o alias. Aliás, neste momento é só o hostname e sem ser o FQDN. De qualquer forma, ele ainda não fez qualquer alteração, mas se quisermos associar ou alterar o hostname e o FQDN de uma máquina sem reiniciar em qualquer sistema Linux, fazemos então hostname e agora damos o FQDN completo, mart.grsi0615.local. Local. Ok? Se agora voltarmos a fazer hostname ou interrogar o sistema hostname -f, ele já vai nos dar o F do FQDN, -d vai nos dar o domínio e -a, só com A, aquele A é oferta. Temos então o alias, apesar de neste momento não termos aqui esta informação. Isto porquê? Porque dentro desta seção de shell, ele ainda tem como variável de sistema portanto o anterior. Reparem que agora abrindo uma nova seção de shell, verificamos que ele já contém então o nome do hostname. Ok, voltando então atrás, portanto não há problema nenhum se fizermos reset. Neste momento nós alteramos, portanto, o hostname. Isto é fundamental ao fecheiro hosts para que ele funcione. Agora vamos tratar, isso sim, do seguinte. Vamos configurar o DHCP para que ele possa funcionar para esta zona e para esta outra zona. Ainda há aqui uma coisa que eu não indiquei no DHCP, mas que vou dizer em breve. Portanto, o que é que acontece? Vamos novamente para cd/etc/dhcp, ok? ls-al, portanto, nós temos aqui o dhcp.conf, que foi o último com o qual nós estivemos a trabalhar. Este é o sample que serviu de origem e vamos editar novamente o dhcpd.conf.
quando vocês já estiverem a trabalhar e, portanto, para realizar as alterações que vamos fazer, convém proteger o backside copiando este fecheiro para outro nome para mais tarde poderem alterar caso exista problemas. Olhando então aqui, não vamos mexer em nenhumas informações que são então as globais, isto é, estas informações que estão aqui só são aplicadas se dentro das subnets não existirem essas declarações. Neste momento o que é que vamos fazer? Esta subnet iria permitir trabalhar só para uma rede. Portanto, o DHCP pode funcionar com diferentes placas de rede dentro do mesmo servidor e atribuir IPs a cada uma dessas placas de rede. Como nós vamos trabalhar dentro de uma interface com subinterfaces, então nós temos que trabalhar com Shared Network. Portanto, eu vou comentar estas linhas que estão aqui. Ok? E neste momento o que é que acontece? Para já, temos aqui esta situação. Esta situação vai nos dizer o seguinte: nós podemos reservar, aliás, como o nome próprio, como esta explicação está aqui a dizer, podemos reservar um IP estático para determinados MAC addresses. Isto é utilizado onde e quando? Nomeadamente com impressoras ou com access points, ou, portanto, para aqueles equipamentos, para aqueles hosts que não fazem mudança de IPs. Atenção que também poderíamos fazer isto para um servidor. No entanto, os servidores não devem receber IP automático. Porquê? Porque no caso de nós termos e temos vários servidores em funcionamento, se o sistema for abaixo, aquilo que sucede é que o servidor que vai receber IP automaticamente pode levantar mais rapidamente do que o servidor que está a fornecer IPs, e aquilo que sucede é que depois ele fica em pipa e não recebe IPs. Portanto, os servidores têm IP estático, ok? E definido diretamente. Depois podem ter muitos problemas. Portanto, neste caso, vamos aqui criar o hostname, vamos dizer que isto é uma printadeira. Printadeira. Ok? O MAC address pode ser um qualquer, e neste momento, para verificar que a nossa máquina fica com este IP, portanto, nós temos aqui o MAC address 0827.2A4.4F, portanto, 02 insert 27. E qual era o resto do MAC address? Importam-se de dizer. 2C A4 4F. 2C A4 4F. Ok? Outra situação interessante que vocês podem então verificar. O Linux utiliza como separador de MAC address, portanto do byte de MAC address, utiliza neste caso os dois pontos. A Cisco é o ponto e o Windows acho que é o traço, não estou em erro. E agora aqui podemos dar um IP, e este IP pode estar numa qualquer subnet, uma qualquer range, portanto 198.22. Digam lá um número. Exatamente, 15, ganhei. E portanto, neste momento, aquilo que vai acontecer é que ele vai ficar com este IP. Ok? Temos agora aqui as classes, nós já vamos ver aqui como é que funcionam as classes. Fazer então o service. Antes disso, vou fazer service, sim. Service DHCPD stop. Vou limpar outra vez. Não tenho, isto é na outra janela. Ok, se calhar é mais fácil se eu fizer aqui. Vou então limpar as lises, não é? Se eu fizer agora aqui um less às lises. Não era isto que eu queria. Se eu fizer aqui um less ao isto está em var barra lib dhcp dhcp dhcpd.lises. Se fizermos então aqui isto, verificamos que elas estão vazias, o serviço está em baixo, e vamos agora aqui ao cliente, fazer ipconfig release, libertar, ok? E vamos agora aqui colocar o serviço DHCP em cima. Convém dizer que é o nome, DHCPD. Olha, falhou. Olha, ainda bem que falhou. Porquê é que ele falhou? Vamos agora, olha que giro, porque é que ele terá falhado? Vamos então ver por que motivos é que ele falhou. Onde é que podemos ver isto? Esta informação pode ser vista
se vocês fizerem um tail, menos 25 linhas ao var barra log barra message. E portanto ele aqui deve nos dizer que não tem nenhum subnet declaration para o 121. Em concreto, porque é que ele está a dar isto? Vamos dar aqui mais linhas. No subnet declaration. Ele está a dizer que ele não tem. Ele não tem ainda aqui nenhuma subnet. Esperem, já sei o que é que se passa. Vim DHCP, basta colocar aqui uma declaração de uma subnet, porque eu não tenho aqui nenhuma subnet. Tenho aqui a declaração de nenhuma subnet para isto. E agora apaguei. Ok, pronto, eu vou documentar estas linhas. Isto é mais simples. Eu não tenho aqui nenhuma declaração de nenhuma subnet. E então ele está-me a dar erro por isto. Fazer então o service restart, também não seria necessário. E neste momento já está em cima. Portanto, isto aconteceu porque eu não tinha nenhuma declaração lá em cima. Nenhuma declaração dentro do DHCP. Se eu fizer ipconfig barra renew, ok? Aquilo que vai acontecer é que ele ganha o mesmo IP. Eu não devia ter ganho o mesmo IP. ARP-D. Porque eu tenho aqui MAC address, só se o MAC address não está correto. Pode muito bem acontecer. Eu sou um bocado trolleró. Vim DHCP. É este o MAC address. Deixa-me ver. F. 44. Está bem, não está? Ok. Vamos então dar aqui uma outra coisa. Mas isto não devia de ser 10. 150. Ok, vamos ao cliente. Foi liberado. E ele ainda se está a vestir. Qual é o problema? Ok. E portanto, neste momento, ele já atribuiu então o IP reservado, que seria então para a impressora, e ele fica então com este IP, não é? Portanto, este era o IP que nós tínhamos definido para a impressora. Portanto, o que é que nós tivemos a ver aqui? Tivemos então a ver a configuração e nós precisamos, isto é um dos erros, nós precisamos ter pelo menos uma subnet declarada, depois já vamos ver que não vai ser necessário isto, uma subnet declarada para que possamos ter então reservas de IPs. E por agora é tudo. Isto já está grande e depois já regressamos então para as subinterfaces.